Minha mãe e irmã pegaram meu cartão para pagar a cirurgia do meu pai, mas usaram para viajar. Calma, maninha, só gastamos 60 mil, disse minha irmã. Mas eu ri e mandei ela tirar o adesivo fofinho do cartão. Eu sempre soube que minha família era diferente. Não diferente no sentido de sermos especiais ou excêntricos de um jeito divertido, mas diferente de um jeito que sempre me deixou com um nó no estômago. Desde criança, eu era a adultazinha. Enquanto minha irmã mais nova, a Beatriz, ganhava todos os brinquedos que queria e aprendia que um rostinho bonito e um beicinho conseguiam tudo, eu aprendia a economizar minha mesada. Enquanto minha mãe, Célia, gastava o que não tinha em bolsas e sapatos para manter uma imagem de riqueza para as amigas, eu juntava moedinhas em um cofrinho de porco, sonhando com o dia em que teria minha própria independência. Meu pai, Roberto, era o meu porto seguro. Um homem simples, trabalhador, que amava a esposa e as filhas mais do que tudo, mas que era cego para os defeitos delas. Ou talvez não cego, mas apenas cansado demais para lutar contra a maré. Ele me via, ele me entendia. Você tem a cabeça no lugar, minha filha. Tenho tanto orgulho de você, ele me dizia, e essas palavras eram o meu maior tesouro. Ele era o motivo pelo qual eu ainda tentava manter os laços com a minha mãe e minha irmã. Por ele, eu engolia os comentários maldosos, os pedidos de dinheiro disfarçados de emergências e a completa falta de consideração delas. A vida seguiu esse roteiro por anos. Eu me formei, consegui um bom emprego, comprei meu apartamento. Beatriz, por outro lado, pulava de um curso para outro sem terminar nenhum, sustentada pelo meu pai e pelos presentes da minha mãe, que na verdade eram financiados por empréstimos que, vez ou outra, eu tinha que ajudar a cobrir para evitar que o nome do meu pai ficasse sujo. O telefone tocou numa terça-feira chuvosa. Era minha mãe, a voz embargada de um jeito que eu raramente ouvia. Não era o choro de quem não conseguiu comprar um vestido novo. Era pânico real. Ana Clara, é o seu pai. Ele passou mal no trabalho. Estamos no hospital. Você precisa vir para cá agora. Meu mundo parou. Eu larguei tudo e dirigi, com o coração batendo na garganta, sentindo um medo gelado que eu nunca tinha experimentado antes. Chegando lá, a cena era exatamente o que eu esperava, mas ainda assim me partiu o coração. Meu pai, sempre tão forte, estava pálido em uma maca, com fios conectados ao peito. Minha mãe estava ao lado dele, segurando sua mão e chorando, mas seus olhos ainda examinavam quem passava pelo corredor. Beatriz estava sentada em uma cadeira um pouco mais afastada, digitando furiosamente no celular, a expressão mais de tédio do que de preocupação. O médico veio falar conosco. As palavras dele eram técnicas, mas o significado era terrivelmente claro. Meu pai havia sofrido um infarto grave. Uma das principais artérias do coração estava obstruída, e ele precisava de uma cirurgia de ponte de safena. Uma cirurgia de emergência. E cara. Muito cara. O médico nos passou o valor, e eu senti o ar me faltar. Era uma quantia enorme, o tipo de dinheiro que a maioria das pessoas não tem guardado. Eu tinha minhas economias, um fundo de emergência que construí com muito sacrifício, mas mesmo ele não cobriria tudo. Enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora, calculando, pensando em opções, minha mãe iniciou o seu teatro. Oh, meu Deus! E agora? O que vamos fazer? Roberto, meu amor, não se preocupe. Vamos dar um jeito, ela dizia, alto o suficiente para que todos ouvissem. Então, seus olhos se fixaram em mim. Era o olhar que eu conhecia tão bem. O olhar de quem vê em mim não uma filha, mas uma solução. Naquela noite, depois que meu pai foi estabilizado e levado para um quarto, minha mãe me chamou para um canto. Beatriz veio junto, a contragosto. Filha, começou minha mãe, com a voz mansa e calculada. Você sabe que seu pai é tudo para mim, para nós. E você sempre foi a nossa rocha, tão responsável, tão bem-sucedida. Eu apenas a encarei, esperando. Eu sabia onde aquilo ia dar. Nós não temos esse dinheiro, Ana Clara. Você sabe, mas você tem um bom nome, tem crédito. O hospital precisa de uma garantia para marcar a cirurgia.
Um cartão de crédito com um limite alto. Só para a entrada, para garantir a vaga dele. Depois nós vemos como pagar, vendemos alguma coisa, damos um jeito. Beatriz, pela primeira vez, levantou os olhos do celular. É, maninha. É pelo papai. Você não vai negar isso, vai? Ali, naquele corredor frio de hospital, com um cheiro de desinfetante no ar e a vida do meu pai em risco, eu senti uma clareza terrível. Eu sabia que elas não estavam pensando em vender nada. Eu sabia que o "nós damos um jeito" significava "você dá um jeito". Anos de decepções e mentiras me ensinaram a desconfiar. Lembrei-me da vez que minha mãe pediu meu cartão para comprar um remédio caro e apareceu com um par de sapatos novos. Lembrei da vez que Beatriz usou meus dados para assinar um serviço de streaming de luxo. Eu olhei para o rosto aflito da minha mãe e para a cara de pau da minha irmã. Eu amava meu pai mais do que tudo e faria qualquer coisa por ele. E foi por isso que, naquele exato momento, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano arriscado, mas que era a minha única defesa. Tudo bem, eu disse, suspirando como se estivesse cedendo a uma grande pressão. Eu vou ajudar. Pelo pai. A expressão de alívio no rosto da minha mãe foi instantânea. Beatriz até sorriu. Elas não perceberam o brilho gelado no meu olhar. Elas não sabiam que eu estava prestes a dar a elas a corda com a qual se enforcariam. Voltei para casa naquela noite com uma missão. Na minha gaveta, guardado desde que Beatriz o esqueceu no meu apartamento há meses, estava o cartão de crédito dela. Um cartão que ela conseguiu como um presente do banco do papai, com um limite altíssimo que ela vivia se gabando, mas que nunca usava porque não tinha como pagar a fatura. Peguei o cartão. O nome Beatriz estava ali, em relevo. Então, abri minha caixa de artesanato e peguei um pequeno adesivo de ursinho, bem fofinho e brilhante. Colei-o com cuidado, bem em cima do nome dela. Parecia algo bobo, uma personalização inofensiva. Uma coisinha que a irmã mais velha e responsável faria para deixar o cartão com uma aparência mais amigável. Era o disfarce perfeito, o cartão do crime perfeito. No dia seguinte, voltei ao hospital. O ar parecia pesado, com preocupações não ditas. Encontrei minha mãe e Beatriz em um pequeno café no térreo, tomando cappuccinos caros. Meu pai estava dormindo no quarto, sedado e alheio à pequena negociação que estava prestes a selar o destino de todos nós. Eu me aproximei da mesa, segurando a pequena carteira onde estava o cartão com o adesivo de ursinho. O disfarce parecia quase infantil demais, mas eu sabia que para elas, que nunca me enxergaram de verdade, seria o suficiente. Mãe, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Aqui está. Eu coloquei o cartão sobre a mesa. Os olhos da minha mãe brilharam. Beatriz parou de mexer no celular e o pegou, virando-o nas mãos. Ah, que ursinho bonitinho, maninha. Você e suas coisas fofas. Ela comentou com um sorrisinho de deboche, exatamente como eu previ. A isca tinha sido mordida. O limite é bem alto, continuei, olhando diretamente para minha mãe. Usem com sabedoria. É apenas para as despesas do hospital, para garantir a cirurgia do pai. Entenderam? Claro, minha filha, claro, disse minha mãe, pegando o cartão da mão de Beatriz e guardando-o na bolsa como se fosse um troféu. Não se preocupe com nada. Você é um anjo que caiu do céu para nos salvar. Vamos agora mesmo falar com o setor financeiro do hospital. O seu pai é a nossa única prioridade. Eu senti um calafrio. A atuação dela era impecável. Qualquer outra pessoa teria acreditado. But eu conhecia os atores e o roteiro de cor. Mesmo assim, uma pequena parte de mim, a filha que ainda queria acreditar na mãe, torceu para que, desta vez, fosse diferente. Pelo meu pai, eu rezei para estar errada sobre elas. 2 dias se passaram. Eu me dividia entre o trabalho e as visitas ao hospital. Meu pai estava estável, mas fraco. Ele me segurava a mão e perguntava sobre a cirurgia, ansioso. E eu, baseada na promessa da minha mãe, dizia que estava tudo se encaminhando. Então, minha mãe me ligou. A voz dela era pura alegria.
Ana Clara, filha, tenho notícias maravilhosas. Deu tudo certo. Já demos a entrada no hospital. A cirurgia do seu pai foi marcada para a semana que vem. Estamos tão aliviadas. O pessoal do financeiro foi super compreensivo. Meu coração deu um salto. Por um segundo, a felicidade tomou conta de mim. Sério, mãe? Que ótimo! O papai vai ficar tão feliz. Sim. Agora temos que deixar tudo pronto. Não se preocupe com nada por aqui. Foque no seu trabalho. Nós cuidamos de tudo, ela disse, e desligou rapidamente. Nos dias que se seguiram, notei uma mudança nelas. Minha mãe e Beatriz mal apareciam no hospital. Quando vinham, ficavam pouco tempo, sempre cochichando em um canto, rindo baixo e olhando seus celulares. Pareciam animadas demais. Uma alegria que não combinava com a gravidade da situação. Certo dia, ao entrar no quarto, ouvi Beatriz sussurrando ao telefone. Não podemos esquecer o protetor solar. Lá o sol é muito forte. Gelei. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela me viu e desligou, dizendo que estava falando com uma amiga. A desconfiança, que eu havia tentado enterrar, voltou com força total. Aquilo não fazia sentido. Aquele comportamento, aquela alegria contida, aqueles sussurros. Meu estômago se revirava toda vez que eu olhava para elas. Elas estavam mentindo. Eu sentia nos meus ossos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Rolei na cama. A imagem do sorriso cúmplice entre minha mãe e minha irmã, gravada na minha mente. Foi então que me lembrei de algo. Beatriz era viciada em redes sociais. Ela postava cada passo que dava, cada refeição que comia, cada roupa nova que comprava. Eu raramente olhava seu perfil, para não me irritar com sua vida fútil, mas naquela noite, algo me compeliu a abrir o aplicativo. Meu dedo tremia enquanto eu digitava o nome dela na busca. O perfil era aberto, como sempre. E o primeiro post que apareceu, publicado há apenas 5 horas, fez o meu sangue virar gelo. Era uma foto. Uma foto delas duas. Minha mãe e Beatriz, sorrindo de orelha a orelha, dentro de um avião. Beatriz fazia um sinal de paz e amor, e minha mãe segurava uma taça de espumante. A legenda dizia: "Partiu relaxar um pouco porque ninguém é de ferro. Uma surpresinha da melhor mãe do mundo para recarregar as energias. Férias dos sonhos. Deus, eu mereço." Eu continuei rolando, incrédula. Havia mais. Uma foto da vista de um quarto de hotel de luxo, com uma praia de areia branca e mar azul turquesa. Um vídeo curto delas brindando ao lado de uma piscina infinita. E a localização estava marcada. Um dos resorts mais caros e badalados do país, a milhares de quilômetros de distância. Eu não conseguia respirar. O ar não entrava nos meus pulmões. Não era raiva o que eu senti primeiro, mas uma dor oca, um vácuo no peito. Meu pai em uma cama de hospital, esperando por uma cirurgia que salvaria sua vida. E as 2 pessoas que deveriam estar ao seu lado o haviam abandonado para viver uma fantasia de luxo. Elas não tinham apenas mentido para mim. Elas tinham cuspido no amor e na confiança do meu pai. Então, a dor deu lugar à fúria. Uma raiva fria, cortante, que clareou minha mente. Elas usaram a doença do meu pai, a minha preocupação, a minha boa vontade, como um trampolim para suas vontades egoístas. A ligação da minha mãe, a notícia maravilhosa, tudo uma farsa para me manter quieta enquanto elas fugiam. Com as mãos firmes, peguei meu telefone e liguei para o setor financeiro do hospital. Minha voz estava calma, quase robótica. "Boa tarde. Eu gostaria de verificar o status da cirurgia do paciente Roberto, por favor. O pagamento de garantia já foi processado?" A voz da atendente do outro lado da linha foi educada e direta. E cada palavra dela era um prego no caixão da minha antiga família. "Um momento, senhora. Verificando o sistema." "Não, senhora. Não consta nenhum pagamento, nenhuma garantia ou agendamento de cirurgia para o paciente Roberto. O procedimento continua pendente de aprovação financeira." Desliguei o telefone.
Olhei para a tela do meu celular, para a foto da minha mãe e da minha irmã sorrindo na praia. O conflito dentro de mim havia acabado. A filha que queria perdoar, que queria acreditar, morreu naquela hora. Em seu lugar, nasceu uma mulher com um propósito. Elas achavam que tinham me enganado. Achavam que estavam se dando bem às minhas custas. Mal sabiam elas que o cartão com o adesivo de ursinho na bolsa da minha mãe era uma bomba relógio, e eu estava com o dedo no detonador. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu me tornei uma atriz, talvez até melhor que minha mãe. Para o meu pai, eu era a filha dedicada, sorrindo e garantindo que tudo estava sob controle. Fique tranquilo, pai. A mamãe está resolvendo toda a papelada. Logo você fará a cirurgia. Eu dizia, enquanto meu coração se partia em 1000 pedaços a cada mentira. Para o mundo exterior, eu era a profissional competente no meu trabalho. Mas por dentro, eu era uma tempestade de fúria controlada, um vulcão esperando o momento exato para entrar em erupção. Eu contava as horas, atualizando o perfil da minha irmã e vendo as fotos de suas férias dos sonhos se acumularem. Jantares caros, passeios de barco, compras em lojas de grife. Cada post era mais um prego no caixão que eu estava construindo para elas. Uma semana depois da partida, elas voltaram. Eu soube pelo silêncio no perfil da Beatriz. Não houve post de fim das férias ou de volta à realidade. Apenas silêncio. No dia seguinte, elas apareceram no hospital. Estavam bronzeadas, o que contrastava terrivelmente com a palidez do meu pai. Traziam sacolas de compras e uma expressão cansada que tentavam fazer passar por preocupação. Filha, que correria, disse minha mãe, me abraçando de um jeito que fez minha pele se arrepiar. Corremos tanto atrás de uma segunda opinião, outros especialistas. Estamos exaustas. Beatriz evitou meu olhar. Ela colocou um chaveirinho barato na mesa de cabeceira do meu pai. Trouxemos uma lembrancinha para você, pai. Meu pai sorriu, fraco. Obrigado, minhas queridas. Fico feliz que estejam aqui. Eu senti o gosto amargo da bile na minha garganta. Naquela mesma noite, mandei uma mensagem para as duas, curta e direta. Precisamos conversar. Na minha casa, hoje à noite. É sobre o pagamento do hospital. Elas chegaram ao meu apartamento por volta das 8. Minha mãe parecia nervosa, mas Beatriz entrou com a arrogância de sempre, como se estivesse me fazendo um favor. Então, o que foi, Ana Clara? Aconteceu alguma coisa? Perguntou minha mãe, sentando-se na beirada do sofá. Eu não pedi que se sentassem. Fiquei de pé, no centro da minha sala, o que me dava uma sensação de controle. Eu quero saber como foi a viagem de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elas se entreolharam, o pânico começando a aparecer em seus olhos. Viagem? Que viagem, filha? Você está delirando, gaguejou minha mãe. Nós te dissemos, estávamos resolvendo coisas do seu pai. É, Ana, para de ser paranoica, emendou Beatriz, cruzando os braços, mas sem conseguir sustentar meu olhar. Eu caminhei lentamente até minha escrivaninha, peguei meu tablet e o virei para elas. Na tela, a foto principal do perfil da Beatriz. Ela e minha mãe, sorrindo, na piscina infinita do resort de luxo. Eu passei o dedo na tela, mostrando foto por foto. O avião, os coquetéis, a praia, as sacolas de grife. A cada imagem, a cor sumia do rosto delas. A máscara de inocência se desfez, revelando a feiura por baixo. Minha mãe enterrou o rosto nas mãos. Filha, por favor, me escute. Mas foi Beatriz quem explodiu, cheia de justificativas. Ah, qual é o problema? Foram só alguns dias. A gente estava tão estressada com essa história do papai. Precisávamos de um tempo. E você mesma deu o cartão, qual o drama? O drama, Beatriz, eu disse, minha voz baixa e perigosa. É que meu pai está numa cama de hospital. O drama é que vocês mentiram. O drama é que vocês usaram o dinheiro que seria para salvar a vida dele para tomar sol e fazer compras. Agora me digam, quanto vocês gastaram? Minha mãe não conseguia falar, soluçando.
Beatriz, por outro lado, levantou o queixo, desafiadora. A falta de noção dela era algo que deveria ser estudado. Ah, eu não sei de cabeça. Foi um dinheirinho, mas nada que vá te quebrar. O limite do seu cartão é gigante, ela disse com um dar de ombros, como se estivesse falando do preço de um café. Calma, maninha. Só gastamos 60 mil. 60 mil. A quantia pairou no ar, pesada e nojenta. E contrariando toda a expectativa delas, eu ri. Não foi uma risada alta, mas um som seco, sem alegria, que as fez estremecer. Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido. 60 mil. Repeti, balançando a cabeça. Realmente é bastante dinheiro. Mas sabe, Beatriz, tem um pequeno detalhe nessa história toda. Um detalhe que a euforia das compras não deixou vocês perceberem. Eu me aproximei delas. Minha mãe me olhava com os olhos arregalados, cheios de medo. Beatriz continuava na defensiva. Mamãe, você pode pegar o cartão na sua bolsa, por favor? Pedi, com uma doçura assustadora. Tremendo, minha mãe abriu a bolsa de grife, provavelmente uma das novas aquisições, e tirou de dentro o meu cartão. Entregou-o a Beatriz, que o segurou com desdém. Olhe bem para ele, Beatriz, eu disse, me inclinando na direção dela. Lembra do adesivo de ursinho? Aquele que você achou tão fofinho? Agora, eu quero que você tire o adesivo fofinho do cartão. Ela me encarou, confusa, a testa franzida. Sua arrogância começou a vacilar, dando lugar a uma incerteza. Com a unha, ela começou a cutucar a beirada do adesivo. Ele se soltou lentamente. O plástico brilhante do ursinho revelou o que estava por baixo. Letra por letra. Primeiro o B, depois o E, o A. O queixo de Beatriz caiu. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Naquele espaço onde deveria estar o meu nome, estava o dela. Beatriz. Minha mãe se inclinou para ver, sem entender o que estava acontecendo. Ao ler o nome, ela soltou um gemido baixo, como se tivesse levado um soco no estômago. O silêncio na sala era total. Apenas o som da respiração ofegante delas. Eu conheço vocês. Eu finalmente disse, cada palavra caindo como uma pedra. Eu sabia que vocês fariam exatamente isso. Eu nunca, em sã consciência, daria o meu cartão para vocês. Esse tempo todo, Beatriz, você estava gastando no seu próprio cartão de crédito, aquele que você conseguiu com o gerente do papai, lembra? Aquele com um limite astronômico que você vivia se gabando, mas para o qual você nunca teve um centavo de renda para pagar a fatura. Todas as compras, a passagem de avião, o hotel 5 estrelas, os jantares, os presentinhos, foram todos para a fatura que vai chegar no fim do mês, no seu nome, no seu CPF. O horror no rosto de Beatriz era total. A realidade a atingiu como um trem desgovernado. Ela não tinha me endividado. Ela tinha se destruído. A armadilha, cuidadosamente montada, havia se fechado sobre elas. O mundo de Beatriz desabou ali mesmo, no chão da minha sala. O cartão de crédito caiu de sua mão trêmula, produzindo um pequeno e insignificante ruído no tapete. Pela primeira vez na vida, eu a vi sem sua armadura de arrogância e deboche. O que restou foi uma jovem apavorada, uma criança assustada que de repente entendeu que o parquinho havia fechado, e o mundo real era um lugar frio e implacável. Não, você não pode ter feito isso. Ela sussurrou, o rosto pálido como cera. Isso é um pesadelo. Mãe, fala alguma coisa. Diz pra ela que isso é mentira. Mas minha mãe estava igualmente destruída. Ela olhou de mim para Beatriz, a mente claramente tentando processar a magnitude do desastre. E então, como sempre, ela tentou se salvar, jogando a filha aos leões. Beatriz, o que você fez? 60 mil? Você enlouqueceu? Como pôde ser tão irresponsável? Eu te avisei para ter cuidado. Você me avisou? Você estava junto. Você que deu a ideia da viagem, gritou Beatriz de volta, as lágrimas de pânico finalmente escorrendo pelo seu rosto bronzeado. A discussão delas não me atingia mais. Eu assistia a cena como se fosse um filme.
Eu era apenas uma espectadora do incêndio que elas mesmas começaram. Parem, eu disse, e minha voz, embora baixa, cortou a histeria delas. Não adianta mais discutir. O que está feito, e a realidade, Beatriz, é que a fatura vai chegar, e você não tem como pagar. Eu peguei meu celular. Na verdade, ela já deve estar disponível no seu aplicativo. 60 mil reais, que se não forem pagos integralmente vão se transformar em uma bola de neve de juros. E um banco não esquece uma dívida desse tamanho. Eles vão ligar, vão protestar seu nome e, eventualmente, vão entrar com uma ação judicial por fraude. Vocês usaram a doença do meu pai como pretexto para obter o cartão e gastar em benefício próprio. É um caso bem simples de se provar. A palavra fraude e ação judicial fez com que minha mãe parasse de chorar e começasse a tremer. Beatriz, por sua vez, desabou no sofá, soluçando de verdade agora. Não de remorso, mas de puro e egoísta terror. Ana Clara, por favor, ela implorou, a voz distorcida pelo choro. Você tem que me ajudar. Eu sou sua irmã. Você tem dinheiro. Você pode pagar. A gente te devolve um dia, eu juro. Minha mãe se ajoelhou no chão, agarrando minha calça. Pelo amor de Deus, filha. Tenha piedade. Ela é sua irmãzinha. Não destrua a vida dela. Nós damos um jeito, vendemos a casa, fazemos qualquer coisa. Piedade. Irmãzinha. Palavras que elas usavam como armas e que por tanto tempo funcionaram. Mas não mais. Eu me soltei do aperto da minha mãe com calma. Ajudar vocês? Perguntei. E havia um cansaço de décadas na minha voz. Eu passei minha vida inteira ajudando. Pagando uma conta aqui, emprestando um dinheiro ali, engolindo as mentiras e as desculpas. E para quê? Para vocês me apunhalarem pelas costas no pior momento da minha vida. Para vocês abandonarem o meu pai. Não. A minha ajuda acabou. Eu olhei diretamente para Beatriz, que me encarava com os olhos vermelhos e inchados. A partir de amanhã, você vai acordar cedo e vai procurar um emprego. E não vai ser no escritório com ar-condicionado que você sonhava. Vai ser em loja, em lanchonete, onde quer que te aceitem. Você vai sentir o cansaço de trabalhar 8 horas por dia por um salário mínimo. Você vai ligar para o banco, negociar essa dívida em quantas parcelas forem necessárias e vai pagar cada maldito centavo que gastou na sua viagem dos sonhos, sozinha. Então, me virei para minha mãe, ainda no chão. E você, mãe, vai parar de tratar sua filha como uma boneca e vai deixá-la enfrentar as consequências dos seus atos. Essa é a única maneira de ela, talvez, um dia, se tornar um ser humano decente. Eu abri a porta do meu apartamento. Agora, por favor, saiam. Elas saíram em silêncio, derrotadas. Fechei a porta e, pela primeira vez em muitos dias, respirei fundo. Não senti alegria. Senti um alívio doloroso, como o de um membro que é amputado para salvar o resto do corpo. No dia seguinte, usei minhas próprias economias, o dinheiro que guardei com tanto esforço, para pagar a entrada da cirurgia do meu pai. Para ele, eu contei uma versão simplificada da verdade. Disse que houve um problema com o cartão da Beatriz e que elas não conseguiriam cobrir a despesa, mas que ele não se preocupasse, pois eu cuidaria de tudo. A decepção em seus olhos foi visível, mas a gratidão por mim foi maior. A cirurgia foi um sucesso. Durante a recuperação do meu pai, a verdade completa veio à tona, em pedaços. Ele ouviu uma ligação tensa de Beatriz com o banco. Viu minha mãe vendendo suas joias para ajudar a pagar a primeira parcela do acordo. Um dia, sentado na varanda, já mais forte, ele me segurou a mão. Eu sei o que elas fizeram, Ana Clara. E sei o que você fez, ele disse, a voz cheia de uma tristeza profunda, mas também de um novo tipo de respeito. Você foi dura, mas você fez a coisa certa. Às vezes, o amor precisa ser firme para poder curar. Aquele foi o momento da minha verdadeira vitória. Os meses que se seguiram transformaram nossa família para sempre. Beatriz, como eu previ,
Arrumou um emprego como atendente em uma grande loja de departamentos. Eu a via às vezes, quando passava por lá. O uniforme não lhe caía bem. Seus cabelos estavam sempre um pouco desarrumados e havia olheiras permanentes sob seus olhos. A arrogância tinha sumido, substituída por um cansaço resignado. Ela estava pagando sua dívida, centavo por centavo. Minha mãe envelheceu 10 anos. Sem dinheiro para manter as aparências, suas amizades fúteis desapareceram. Ela passava a maior parte do tempo em casa, a relação com o meu pai tensa e distante. A traição delas foi um trauma, mas também uma libertação. Ao forçá-las a encarar a realidade, eu não destruí o que restava da minha família. Eu quebrei um ciclo vicioso de mentiras, egoísmo e irresponsabilidade. A vingança não foi doce. Foi amarga, necessária e, no fim das contas, justa. Eu me livrei do peso de ser a salvadora, a rocha, a única adulta da casa. Agora, eu era apenas eu mesma, de pé, sobre os escombros de um passado tóxico, mas finalmente livre para construir meu próprio futuro ao lado do único homem da minha família que sempre mereceu meu amor incondicional, meu pai.